Diretor mandou o menino negro tocar piano como piada. O que aconteceu depois chocou a escola inteira. O sol mal havia nascido, mas as nuvens já se acumulavam sobre a pequena escola pública de Jardim das Flores. Lucas, um garoto negro de 14 anos, conhecido por sua timidez, andava pelo corredor como se carregasse o peso do mundo. Seus fones de ouvido estavam sempre presentes. A música era seu refúgio. Sua maneira de lidar com olhares curiosos e sussurros malignos. Naquela manhã, o diretor, um homem de cabelos grisalhos e sorriso forçado, fez um anúncio duvidoso durante a assembleia. Vamos receber um talento surpresa. Lucas, que está aqui entre nós, tocará um pouco de piano. O que deveria ser um momento de celebração logo se transformou em uma provocação. As risadas contidas e os olhares trocados dos colegas fizeram o rosto de Lucas arder. O diretor pensou que estava fazendo uma piada, mas para Lucas era um golpe no estômago. Os rumores começaram a correr pela escola como um V. Ele não queria ser o menino negro que toca piano, como se seu talento fosse uma surpresa. Mas havia algo maior em jogo, um desafio que se aproximava, como um desejo incontrolável de mostrar quem ele realmente era. Quando chegou a hora de subir ao palco, o velho piano de madeira parecia mais um monstro. Suas teclas brilhantes reluziam sob a luz do auditório. Lucas hesitou. Seu coração batia com força, um tambor enlouquecido. Ele respirou fundo, lembrou-se das notas que o acalmavam nos momentos difíceis. A tensão era palpável. Os alunos murmuravam e um antigo amigo, Pedro, observava da plateia. Havia uma sombra nos olhos dele, como se sabotar o momento estivesse em seus planos. Com as mãos trêmulas, Lucas começou a tocar. As notas iniciais foram hesitantes, mas logo a música começou a fluir. Cada acorde que surgia parecia desafiar os olhares preconceituosos, ecoando na sala como um grito de liberdade. Os murmúrios se silenciaram e todos começaram a prestar atenção. Capturado, o coração de Lucas disparou novamente e a melodia quase hesitou. O que Pedro estava planejando? Ele queria que Lucas falhasse? Aquela pergunta martelava em sua mente e a pressão se tornava incontrolável. Seria capaz de superar não apenas o medo, mas também a traição de alguém que pensou que fosse seu amigo? Enquanto a música continuava, Lucas se via dividido entre o que representava naquele momento e as sombras que o cercavam. A sala estava em silêncio, mas no fundo ele escutava cada sussurro, cada dúvida e cada julgamento, e se perguntava: conseguiria transformar aquela piada em algo significativo? O próximo acorde estava no ar, e enquanto seus dedos pairavam sobre as teclas, uma dúvida assombrou seu coração. Seria este o momento que mudaria tudo? Ou apenas mais uma lembrança de dor e rejeição? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Lucas hesitava com suas mãos pairando sobre as teclas, o auditório permanecia em um silêncio tenso. Ele podia ouvir sua respiração, rápida e pesada, quase abafada pelos olhares expectantes. Um sentimento de conexão inundou o espaço. Ele decidiu que não ia deixar aquela piada do diretor o derrubar. Ele queria mostrar a todos o que o piano significava para ele. Com uma determinação renovada, suas mãos finalmente tocaram as teclas, e a música fluiu com uma força que ele nunca havia sentido antes. As notas ecoaram pelo auditório, e uma onda de energia percorreu a sala. Alunos começaram a balançar a cabeça, deixando as risadas e comentários maldosos para trás. Lucas estava no meio de sua performance, quando, de repente, um barulho ensurdecedor cortou o ambiente. Um estrondo, como se algo tivesse colidido contra a parede do corredor. Todos se viraram, e ele parecia pálido e tremia. Ele precisa de ajuda, gritou um dos amigos de Mark enquanto arrastavam o garoto para o centro do auditório. Olhos arregalados e murmúrios começaram a surgir. O que estava acontecendo? E quando Lucas olhou mais de perto,
A realidade caiu sobre ele como um peso. Mark estava ferido. Sangue escorria de sua cabeça e um olhar de desespero dominava seu rosto. Ele caíra durante uma brincadeira que havia saído do controle ou algo mais. Lucas sentiu o coração na boca. O que deveria ser um momento de autodescoberta estava se transformando em um pesadelo. Pedrinho, seu antigo amigo, estava no fundo, com aquela expressão que Lucas reconhecia bem, o olhar de quem sabia algo e não queria revelar. Ele começou a se mover lentamente em direção ao centro e os olhos da multidão se dividiram entre o homem ferido e o amigo que parecia ser parte da confusão. Eu vou ligar para a ambulância, gritou uma garota, mas todos estavam paralisados, tentando entender a cena à sua frente. Lucas, você precisa sair do palco, este não é o seu momento, gritou uma voz, mas ele estava em estado de choque, incapaz de se mover. A música que o havia libertado agora soava distante, quase irreal. O murmúrio crescente da multidão se tornava cada vez mais intenso. Mais jovens começaram a se aproximar de Mark, questionando, mas ninguém parecia realmente entender o que havia acontecido. E então, como se em resposta a uma pergunta não feita, Pedrinho falou em um tom gelado. Eu avisei a vocês sobre esse jogo. Ninguém queria acreditar em mim. Agora vejam o que aconteceu. O clima mudou instantaneamente. Aquela amizade que Lucas pensou que estava intacta, agora exibia fissuras profundas. E os olhares de todos na sala começaram a pesá-lo. Ele se sentiu consumido por uma mistura de confusão e traição. Pedro sempre foi um amigo, mas agora talvez ele tivesse algo a esconder. Mark, ainda caído no chão, sussurrou algo que ninguém conseguiu ouvir. Assim que a tensão aumentou, um grito cortou a sala. É tudo culpa dele. Uma menina apontava para Lucas. Ele estava completamente atordoado. Como ele se tornou o centro dessa confusão? A música cessou. O olhar de Lucas se encontrou com o de Pedrinho. E tudo ficou claro. Não era apenas sobre ele tocar piano. Uma vida estava em jogo. E as amizades que pareciam sólidas estavam se desfazendo como fumaça. O que iria acontecer a seguir? A vida na escola nunca mais seria a mesma. O olhar de Lucas se cruzou com o de Pedro. E tudo parecia desmoronar. A tensão no ar estava tão pesada que ele podia quase tocá-la. E naquele instante, enquanto todos olhavam para ele, uma nova sombra se aproximou pela porta. Uma presença tão forte que fez com que a sala ficasse em silêncio novamente. Era a professora de educação física, a senhora Ribeiro, com uma expressão grave. Todos acalmem-se. Precisamos de espaço. Ela gritou, tentando organizar a confusão. Lucas ainda não conseguia entender. O olhar de Mark no chão estava perdido. E a culpa parecia se espalhar pelo auditório, grudando pessoas às paredes. Mas foi então que, enquanto uma garota tentava puxar Mark para a saída, um movimento repentino atraiu a atenção geral. Rafa, um garoto que sempre se juntava às brincadeiras de Mark e seus amigos, avançou na direção de Lucas. Você, é tudo culpa sua, ele gritou, sua voz cheia de ódio. Todos voltaram os olhos para Lucas, como se ele tivesse sido responsável pelo que acontecera. O peso do julgamento era insuportável. Antes que Lucas pudesse responder, a senhora Ribeiro acelerou ainda mais o desenrolar dos acontecimentos ao gritar: Shhh! O que está acontecendo aqui é grave. Preciso que todos deixem o auditório imediatamente, exceto você, Lucas. O comando dela soou como um decreto. Ele não sabia o que fazer. Olhando ao redor, as expressões traiçoeiras e acusadoras estavam grudadas em cada rosto. A dor de Mark, o medo no ar, a traição de Pedro. Tudo se misturava. Você sabia, não sabia? O grito de Rafa partiu como uma lâmina no ar, atingindo Lucas com a força de uma tampa estourando. Sabia que aquele joguinho ia acabar mal, e você se fez de inocente esperando a hora de brilhar. Lucas ficou paralisado. Joguinhos? O que ele estava falando? O que houve entre Mark e Rafa? O olhar desconcertante de Pedro se transformou em um tremor de insegurança. Ele tinha sido o amigo, mas agora pareciam ser rivais. Vocês sabiam sobre isso?
Lucas perguntou, sua voz quase falhando. Vocês sabiam que era perigoso? E foi aí que a senhora Ribeiro fez algo inesperado. Ela caminhou até Lucas e disse em um tom baixo, mas firme. Nem todos sabiam, mas alguns. Uma pausa. Alguns sabiam, e agora a verdade precisa vir à tona. A sala parecia encolher ao redor deles. Os alunos começando a sussurrar novamente, mas com uma intensidade diferente. Lucas começou a ver flashes de memórias. Mark, Rafa e Pedro rindo juntos, sempre próximos, enquanto ele se sentia à margem, um intruso em uma amizade que não fazia parte. Mas por quê? O que eles escondiam? Foi quando a porta se abriu novamente, e essa vez, a enfermeira da escola entrou com urgência. Precisamos da ambulância agora. Ele precisa de atendimento rápido. As palavras dela cortaram a confusão como uma faca. E a sombra da tragédia se aprofundou. A enfermeira se aproximou de Lucas, com uma expressão grave. Foi você que estava tocando o piano? Estava chamando atenção demais. Mas suas palavras se perdiam no tumulto. A sala agora pulsava com perguntas não ditas e segredos guardados. E sem querer, Lucas sentiu que a onda de emoções que tomava conta do lugar poderia facilmente ser uma tempestade se não fosse controlada. As relações estavam mudando e a verdade ameaçava ser revelada. Mas que mistério era esse que envolvia Mark e os outros? Algo mais profundo se escondeu sob a superfície. E Lucas tinha certeza de que sua vida nunca mais seria a mesma. No meio de tudo isso, quem realmente eram seus amigos? As respostas estavam ali, mas cobertas por um véu espesso de traição e medo. O que aconteceria a seguir? Ele precisava saber. O olhar de Lucas se cruzou com o de Pedro, e tudo parecia desmoronar. A tensão no ar estava tão pesada que ele podia quase tocá-la. E naquele instante, enquanto todos olhavam para ele, uma nova sombra se aproximou pela porta. Uma presença tão forte que fez com que a sala ficasse em silêncio novamente. Era a professora de educação física, a senhora Ribeiro, com uma expressão grave. Todos acalmem-se, precisamos de espaço, ela gritou, tentando organizar a confusão. Lucas ainda não conseguia entender. O olhar de Mark no chão estava perdido, e a culpa parecia se espalhar pelo auditório, grudando pessoas às paredes. Mas foi então que, enquanto uma garota tentava puxar Mark para a saída, um movimento repentino atraiu a atenção geral. Rafa, um garoto que sempre se juntava às brincadeiras de Mark e seus amigos, avançou na direção de Lucas. É tudo culpa sua, ele gritou, sua voz cheia de ódio. Todos voltaram os olhos para Lucas, como se ele tivesse sido responsável pelo que acontecera. O peso do julgamento era insuportável. Antes que Lucas pudesse responder, a senhora Ribeiro acelerou ainda mais o desenrolar dos acontecimentos ao gritar: "Shh! O que está acontecendo aqui é grave. Preciso que todos deixem o auditório imediatamente, exceto você, Lucas." O comando dela soou como um decreto. Ele não sabia o que fazer. Olhando ao redor, as expressões traiçoeiras e acusadoras estavam grudadas em cada rosto. A dor de Mark, o medo no ar, a traição de Pedro, tudo se misturava. Você sabia, não sabia? O grito de Rafa partiu como uma lâmina no ar, atingindo Lucas com a força de uma tampa estourando. Sabia que aquele joguinho ia acabar mal, e você se fez de inocente, esperando a hora de brilhar. Lucas ficou paralisado. Joguinhos? Que ele estava falando? O que houve entre Mark e Rafa? O olhar desconcertante de Pedro se transformou em um tremor de insegurança. Ele tinha sido o amigo. Mas agora pareciam ser rivais. Vocês sabiam sobre isso? Lucas perguntou, sua voz quase falhando. Vocês sabiam que era perigoso? E foi aí que a senhora Ribeiro fez algo inesperado. Ela caminhou até Lucas e disse em um tom baixo, mas firme: nem todos sabiam, mas alguns. Uma pausa. Alguns sabiam. E agora a verdade precisa vir à tona. A sala parecia encolher ao redor deles, os alunos começando a sussurrar novamente, mas com uma intensidade diferente. Lucas começou a ver flashes de memórias.
Mark, Rafa e Pedro rindo juntos, sempre próximos, enquanto ele se sentia à margem, um intruso em uma amizade que não fazia parte. Mas por quê? O que eles escondiam? Foi quando a porta se abriu novamente, e dessa vez, a enfermeira da escola entrou com urgência. Precisamos da ambulância agora. Ele precisa de atendimento rápido. As palavras dela cortaram a confusão como uma faca. E a sombra da tragédia se aprofundou. A enfermeira se aproximou de Lucas com uma expressão grave. Foi você que estava tocando o piano? Estava chamando a atenção demais. O que isso tinha a ver? A história estava prestes a mudar de novo, e uma onda de frustração e desespero inundou Lucas. Qual o sentido daquilo? Um murmurinho crescente começou a se formar entre os alunos. Enquanto uns se afastavam, outros falavam sobre como tudo tinha escalado muito rápido. Lucas olhou para Mark, ainda caído no chão, e em um momento de clareza, viu o que realmente estava em jogo. Eu não fiz nada, eu só... Mas suas palavras se perdiam no tumulto. A sala agora pulsava com perguntas não ditas e segredos guardados. E sem querer, Lucas sentiu que a onda de emoções que tomava conta do lugar poderia facilmente ser uma tempestade se não fosse controlada. Então, do fundo do auditório, alguém gritou: "Ele não deve tocar. Ele não pode." Era uma voz conhecida. Era Clara, a melhor amiga de Mark. E sua expressão estava tão intensa, tão carregada de emoção, que todos na sala pararam. Ele sabe, ele sempre soube, e ainda assim, fez isso com a gente. A acusação caiu como uma bomba. Lucas olhou como se tivesse levado um soco no estômago. O que ela queria dizer com aquilo? Mas a imagem de Mark caído no chão, ensanguentado, fez seu coração acelerar. Ele sabia que a verdade estava mais próxima do que nunca, mas o que isso significava para ele? O silêncio se instalou, como um véu sufocante. Os olhares se voltaram novamente. A sala estava um caos. Clara respirou fundo. Todos acham que isso é sobre o que aconteceu hoje, mas não é. O olhar dela parecia atravessar Lucas. É sobre o que aconteceu há semanas. Mark nunca quis que ninguém soubesse. As revelações estavam se desenrolando e a cada palavra, tudo que Lucas pensara que conhecia se desmoronava. O que Mark havia escondido? Que segredos ligavam todos aqueles adolescentes? Ele precisava saber. A verdade parecia escapar pelas frestas, e logo a sala estaria em chamas, não apenas com a dor de Mark, mas com o fogo ardente da traição e das mentiras gritadas em meio ao pânico. O que mais viria? E qual seria o papel de Lucas nesse emaranhado de segredos e confusões? Enquanto a direção da história mudava, Lucas sentiu que o chão sob seus pés se tornava cada vez mais instável. A resposta estava próxima, mas sua vida nunca mais seria a mesma. As revelações estavam se desenrolando e a cada palavra, tudo que Lucas pensara que conhecia se desmoronava. O que Mark havia escondido? Que segredos ligavam todos aqueles adolescentes? Ele precisava saber. A verdade parecia escapar pelas frestas, e logo a sala estaria em chamas, não apenas com a dor de Mark, mas com o fogo ardente da traição e das mentiras gritadas em meio ao pânico. O ar ficou pesado, como se todos estivessem respirando a mesma ansiedade. Lucas olhava para Clara, seus olhos fulgiam com uma intensidade que parecia corte. Ele conseguiu balbuciar, sua voz tremendo. O que aconteceu com Mark? Ela respirou fundo, como se estivesse se preparando para um salto. Ele tentou se matar. E você era parte disso. Aquela declaração ecoou, cortante como um vidro quebrado. A sala ficou em silêncio. Ninguém ousava respirar. Todos estavam paralisados, os olhares fixos em Lucas, como se ele fosse um monstro. Isso não pode ser verdade. A coletiva de vozes aumentou, mas Clara continuou. Mark não estava bem, e vocês todos, sempre usando ele como se fosse apenas um brinquedo, nunca perceberam. Os murmúrios tornaram-se um clamor ensurdecedor. Lucas sentiu o chão se abrir sob seus pés. Sua cabeça girava, tentando processar. Como ele poderia ser parte disso? Sem querer, uma memória voltou à sua mente. Os sussurros, as piadas que ele ouvia, mas nunca se atreveu a confrontar.
E se de algum jeito ele também fosse responsável? Rafa, que estava frio como aço, disse: "É tudo culpa dele, Clara. Lucas estava sempre com você e Mark, mas nunca se importou. Apenas deixou acontecer." O desprezo em sua voz ressoava, arranhando cada fibra de Lucas. Ele sentia o seu estômago revirar. A culpa pesava sobre ele. E mesmo que não quisesse, um nó se formou na garganta. "Como assim parte disso? Eu não sabia de nada. Eu só queria tocar piano." Sua voz quebrou. Aquilo que era um momento de libertação agora parecia uma prisão. Mark, ainda caído, iluminou a cena com um gemido agonizante. Era a primeira vez que Lucas via tamanha fragilidade em alguém tão forte. A enfermeira gritou por ajuda, mas parecia tudo tão distante. A pressão aumentava. A sala estava numa panela de pressão prestes a estourar. Mas então, um novo grito. "Cuidado!" A professora Sra. Ribeiro, que estava tentando controlar a situação, acabou sendo empurrada para trás. A porta do auditório se abriu abruptamente e alguém correu. Era Pedro, seu olhar desesperado. "Parem tudo!" ele gritou, mas suas palavras pareciam ecoar em um abismo. O que ele estava fazendo ali? A intensificação do caos fez com que todo mundo olhasse para ele, ainda mais atento. Pedro tropeçou e um caderno que ele carregava caiu, se abrindo ao chão. Com um movimento brusco, todos viram. Era um diário, e folhas amarelas voaram como pássaros assustados. A sala mergulhou em um silêncio absoluto, todos com os olhos vidrados nas páginas que se espalhavam. O que estava escrito? "Vocês não sabem o que está acontecendo." Ele estava ofegante. "A verdade é mais sombria do que imaginam." Ele se lançou em direção ao centro da sala, onde todos poderiam ouvir. Mark fez isso porque ele achava que era a única saída. Mas ele não estava sozinho. Ele não foi o único a sofrer. Eu também. Todos nós. Mas ele nunca contou, e eu sabia, porque fui eu que o empurrei. O desespero tomou conta e a sala flutuou em um mar de perguntas. A revelação de Pedro atingiu todos como um raio. Era tudo verdade? O círculo de amizade que parecia sólido, agora estava repleto de trairagens. Lucas não sabia se odiava Pedro ou se sentia pena dele. Um frio percorreu sua espinha e ele se deu conta de que o que ele tinha como certo, de repente virava poeira. Silêncio novamente. As respirações tornaram-se pesadas. "O que eu fiz?" murmurou Lucas, a mente em frangalhos, se perguntando se isso era real ou apenas um pesadelo de alguma forma brutal. Ele precisava saber a verdade do que aconteceria a seguir. O ar ficou pesado, como se todos tivessem segurado a respiração. Lucas observava Clara. Seus olhos lançavam raízes em seus, buscando compreensão, um fio de esperança, ou talvez perdão. Mas as palavras caíam como pedras em um lago calmo, fazendo ondas que se espalhavam por toda a sala. Mark tentou se matar, por quê? Porque ele achava que era a única saída. E você era parte disso. O silêncio era tão intenso que quase podia se tocar. Lucas sentiu o corpo gelar, sua mente girava. Ele queria gritar que não fazia ideia do que estava acontecendo, que tudo isso era uma confusão. Mas sua voz era apenas um eco distante em um profundo abismo. Todos na sala olhavam para ele como se fossem juízes em um tribunal, condenando-o antes mesmo de ouvir sua defesa. "Não, isso não pode ser verdade." As palavras de Rafa cortaram o silêncio, mas era tarde demais. O olhar de todos estava fixo em Lucas, como se a verdade estivesse ali diante deles. "Ele estava trancado em casa e você não percebeu." Rafa acusava, a voz carregada de desprezo. Lucas sentiu o aperto no peito, como se o mundo estivesse desmoronando sobre ele. Como ele poderia ter sido tão cego? Mas antes que pudesse formular uma resposta, o olhar de Clara mudou. Ela estava em choque, e isso o deixou ainda mais angustiado. Mas então a porta do auditório se abriu com um estrondo. A professora Sra. Ribeiro entrou correndo, seu rosto pálido. "Precisamos de espaço, agora!" ela ordenou, mas a urgência em sua voz traía seu medo. "A ambulância está a caminho. Algum de vocês chamou?" A sala mergulhou em murmúrios confusos. No meio do caos, Lucas percebeu algo. A expressão de Mark estava mudando. Ele estava se mexendo,
Seu corpo, antes mole, agora apresentava sinais de vida. Mas era um sinal de luta, não de recuperação. Lucas sentiu o coração disparar. Mark, ele gritou, tentando chegar ao amigo, mas as pessoas o seguravam, tirando-o do caminho. Lucas, não, gritou Clara, um misto de desespero e aflição em seus olhos. O que aconteceu a seguir mudaria tudo. Um grito estridente cortou a sala como uma lâmina. Ouvindo, Lucas virou-se e viu Pedro, que estava ajoelhado, sua mão sobre a boca. Foi você! Você fez isso! Você não deveria ter feito o que fez, Lucas. Pedro estava transtornado, o olhar fixo em Mark, agora em convulsões. O que você quer dizer? Lucas estava atordoado. Cada palavra que saía da boca de Pedro soava cada vez mais absurda. O que você está falando? E então Pedro, tremendo, começou a se levantar, mas não conseguia desgrudar os olhos de Mark. Foi você quem levou ele àquela festa, não foi? Você sabia que o desafio era perigoso. Você encorajou ele a participar. O que era esse desafio? Lucas não estava entendendo, mas sentia cada vez mais que a verdade do que estava acontecendo se aproximava dele como uma sombra. Ele nunca tinha ouvido falar de um desafio. Nunca esteve ciente de que Mark se sentia tão oprimido. Pedro, eu não. Isso não é verdade. Lucas implorou, quase em desespero. Eu só queria ser amigo dele. Eu só queria. Mas Pedro continuou agora atirando palavras como se fossem pedras. Era uma aposta, Lucas. Você pode ter pensado que estava tudo bem, mas estava brincando com a vida de todos nós. A sala começou a agitar, as vozes elevando-se em um burburinho perturbador. Todos estavam se questionando, procurando por respostas em olhos alheios. Dúvidas pairavam no ar, um clima de completa incerteza. O celular da enfermeira vibrou, um chamado urgente. Precisamos levar ele para o hospital agora. Mas das sombras, algo errático aconteceu. Um grupo de alunos começou a murmurar em voz alta, abordando uma história ainda mais insana. Não era só Mark. Tinha mais, gritaram. Havia outros no desafio. Outros que não estavam aqui. Lucas sentia a cabeça girar. Havia outros? Como assim? Ele olhou para Pedro, buscando claridade. Mas o olhar dos outros alunos se transformou. E aos poucos, alguns deles estavam cientes de algo que Lucas nunca saberia. O clima se tornava cada vez mais denso. Segredos pulsavam como um coração apressado. O que mais havia oculto? E o verdadeiro terror começou a tomar forma em sua mente. E se todos, incluindo ele, fossem cúmplices de algo muito mais sombrio? A sala começou a tremer sob a pressão das verdades que estavam prestes a emergir. O que mais você sabe? Lucas gritou, não suportando mais a tensão. Mas o que Pedro diria a seguir poderia mudar tudo. O que mais você sabe? A voz de Lucas ecoou na sala, mas Pedro apenas balançou a cabeça, os olhos cheios de pânico. Ele estava prestes a falar, mas antes que pudesse, uma nova onda de gritos estourou do fundo do auditório. Mark! Mark! Os alunos se agitaram e Lucas virou-se, vendo enquanto a enfermeira tentava controlar a situação. Mas ela não estava sozinha. Uma estudante, Clara, começava a perder a razão, gritando por socorro, batendo o pé e empurrando seu caminho através da multidão, seus olhos arregalados de desespero. Ele precisa de ajuda. Ele não pode ficar assim. Sua voz estava acima do tumulto, mas o desespero não fazia com que a situação se acalmasse. Nesse momento, Lucas sentiu um nó na garganta. A intensidade da cena aumentava, e a energia na sala era uma mistura de medo, raiva e tristeza. E então, de repente, uma batida forte na porta a fez abrir bruscamente. Um grupo de alunos entrou, todos em pânico, e um deles sussurrou: "Está acontecendo de novo." O quê? O que estava acontecendo novamente? Uma sensação de claustrofobia começou a consumir Lucas. A sala estava cheia de olhares, todos se voltando para ele e Pedro. De novo? O que isso significa? Lucas sentiu seu coração disparar. O que mais estava por trás da cortina? E quando ele olhou para Pedro, viu um olhar de culpa e vergonha que ele nunca tinha visto antes. Eles sabem.
Pedro finalmente deixou escapar, e o susto em sua voz atingiu Lucas como um soco. Sabe quem? Quem sabe o quê? O ambiente estava carregado de tensão, e foi então que as palavras dele começaram a fazer sentido. Uma espécie de revelação sufocante desabrochou. Eles disseram que você estava envolvido, que você deu suporte a essa loucura. O desafio não era só uma brincadeira, Lucas. Havia um grupo secreto. E Mark estava dentro, tentando ser o melhor, apenas para pertencer. Cada palavra de Pedro era um estalo, um golpe na cabeça de Lucas. A verdade começou a se desenhar em sua mente como um quadro que tomava forma lentamente. Não era só sobre eles. Não era apenas uma tragédia individual. Era maior. Lucas sentiu um arrepio percorrer sua coluna. Eu não fiz nada. Você está me ouvindo? Ele gritou. Mas os murmúrios no auditório se tornaram mais altos, intensificando ainda mais a sensação de isolamento. Clara, que antes estava gritando pelo Mark, agora parecia ter se perdido em uma maré de emoções conflitantes. E então, em meio ao tumulto, Clara avançou em direção a Lucas, seu olhar enfiado nele como uma faca. Você é culpado disso tudo. Por que você não disse nada antes? Todos nós sabíamos que você era próximo a ele. Mas você nunca o ajudou. Você ficou em silêncio à sombra da liderança deles. Lucas sentiu a dor das palavras dela como se fosse um golpe físico. Como ele poderia ter feito parte disso sem perceber? A culpa começou a se acumular como um peso sobre seus ombros. Ele nunca se sentiu tão preso. Mas antes que pudesse processar tudo, um estrondo irrompeu da porta. A enfermeira tinha caído, e o pano da realidade despedaçou-se em um instante. Marcos, ela gritou, e todos congelaram. O corpo de Mark parecia ter se contraído e a tensão explodiu. Ele não está bem. É grave. Precisamos de uma ambulância agora. Lucas estava prestes a protestar, para defender sua inocência, mas foi interrompido pelo som de uma sirene ao longe. O eco da tragédia pousou sobre eles como um manto pesado. Cada aluno estava em estado de choque. Até mesmo Pedro parecia ter perdido a determinação. De repente, outro grupo de alunos entrou correndo, e entre eles estava alguém com um olhar terrível. Era a mãe de Mark, os olhos arregalados de horror. "Aonde está meu filho?" ela gritou, a voz cortante como um vidro. O ar ficou paralisado por um momento, enquanto todos os olhares se dirigiam para ela. Em um segundo, tudo mudou. O olhar de Lucas se cruzou com o de Pedro, e o reconhecimento estava ali, a conexão evidenciando uma verdade que havia sido escondida por muito tempo. "O que mais você sabe, Pedro? O que você não me contou?" E enquanto a resposta pairava no ar, uma sombra se alastrava. Em um mundo cheio de segredos, eles estavam prestes a desenterrar algo que não poderiam imaginar. A sala estremecia como um campo de batalha emocional. A verdade estava se aproximando, uma avalanche prestes a engolir não apenas Mark, mas todos eles. E então, um grito ecoou, mais alto do que qualquer outro. "Cuidado!" Um estudante jogou algo, uma folha voou pelo ar, e Lucas sentiu como se o tempo tivesse congelado. O que estava naquela folha? O que revelaria? O silêncio subsequente carregava a expectativa de um desfecho cataclísmico. No fundo, o que mais estava escondido? Era hora de descobrir o que aconteceria a seguir, já que tudo estava prestes a ser exposto de uma vez por todas. "O que mais você sabe?" O ar ficou cortante no auditório. Pedro parecia um vulcão prestes a explodir, e o olhar de Lucas era um misto de confusão e desespero. Todos ficaram paralisados, como se tivessem sido atingidos por um raio. O peso das palavras de Pedro pairava como uma nuvem pesada sobre eles. A sala estava em silêncio, exceto pelo gemido distante de Mark, que se contorcia no chão. A tensão era palpável. Clara, que antes tinha gritado prontamente, agora estava em estado de choque. Lucas sentiu sua respiração ficar rápida, o coração disparando. Mas antes que pudesse processar tudo, o som de uma folha cortando o ar foi ouvido novamente. Uma menina, Isabela, estava se agachando para pegar algo do chão. Sua expressão estava alterada,
a boca aberta em surpresa. Olhem, o que é isso? Ela segurou um pedaço de papel rasgado. As letras estavam quase ilegíveis, mas o suficiente para provocar murmúrios. É uma lista. O que quer que fosse, todos se inclinaram para ver, quase como se o papel tivesse um feitiço. Uma lista do quê? Lucas perguntou, antecipando a resposta. E pânico começou a flutuar como fumaça no ar. De nomes, desafios. Isabela parecia hesitante, o olhar alternando entre Lucas e o papel. Não, isso não pode ser verdade. Era como se a voz de um dos alunos se erguesse, cheia de incredulidade. Foi você que organizou essas apostas, não foi, Lucas? Ele sentiu os olhares pesados em sua direção, o sentimento de traição começando a tomar conta. Isso não faz sentido, Lucas tentou argumentar, mas a verdade começava a escorregar entre seus dedos. A sala tornou-se um campo de batalha silencioso. E ali, no meio do tumulto, Pedro, que estava mais longe, finalmente fez um movimento. Ele se aproximou, com aquelas mãos trêmulas, a expressão nervosa, como se estivesse prestes a revelar algo muito mais sombrio. Eu não sabia. Mas você pode ter estado por trás de tudo isso, Lucas. Sua voz tremia. Aqueles desafios, eles não eram apenas brincadeiras. Eles eram um grupo, um tipo de culto entre vocês. A cada palavra, sentia como se estivesse arrastando uma lâmina afiada pela sala. O murmúrio se intensificou. O que você quer dizer? Lucas questionou, seu corpo já pesado com o peso da dúvida. Que tipo de cultos? Que desafios? Ele não podia acreditar no que estava ouvindo. O olhar de Pedro fez tudo ficar ainda mais real. Os desafios que levaram Mark a fazer o que fez, eles eram perigosos e nem todos sabiam até onde eram levados. Para que você se sentisse incluído, Lucas, você os alimentou. Você nunca parou para perguntar a ele como ele estava. Pedro estava prestes a chorar, e a sala pulsava em uma batida silenciosa, ecoando um desespero coletivo. Não, isso não pode ser verdade. A voz de Lucas se quebrou, causada pela pressão. Ele mal conseguia respirar, mas o que Pedro dizia começava a fazer sentido, tragicamente, e no fundo, ele sabia. Um nó na garganta de Lucas fez seu coração afundar. Ele nunca quis que nada daquilo acontecesse. E então, do nada, Mark gritou, uma explosão de dor. O som era ensurdecedor e carregado de emoção. Por favor, não façam isso. Ele não se aguentava mais. Lucas ficou paralisado. O olhar de Mark era como um pedido desesperado. Mudanças estavam por vir, e sem aviso, a sala foi preenchida por um grito ainda mais alto. Pedro, em um gesto impulsivo, jogou o papel que Isabela tinha encontrado. E as palavras que saíram de seus lábios mudaram tudo. Mark, não era você quem deveria estar aqui. Não era você. O silêncio se instalou novamente. Todos encararam Mark, e o mundo pareceu girar. Lucas engoliu em seco, sua mente fervilhando de perguntas. O que Pedro estava insinuando? Mark, que era a peça central de tudo, então, e se eu dizer que não foi só culpa de vocês? A sombra de Pedro se aproximou. Eu também fui parte de tudo isso, sem saber, sem entender. Estive tão perdido quanto ele. Um arrepio percorreu a sala. A conexão entre os amigos agora tinha uma nova dimensão. A cada palavra que Pedro proferia, novos vínculos se formavam, e todos ali no auditório foram obrigados a reavaliar o papel que desempenharam. Lucas olhou ao redor, os rostos revelando uma mistura de choque e compreensão crescente. O que deveríamos fazer agora? A pergunta ecoou na sala. O futuro estava diante deles, e a próxima escolha poderia quebrar ou unir aquele grupo. Enquanto a sirene se aproximava e a intensidade da verdade se condensava, o relógio parecia ter parado. Mas o que mais estava escondido sob a superfície? A sensação de que algo maior estava prestes a emergir era inegável. E seria esse um novo começo ou o fim de tudo que acreditavam? A resposta se aproximava, mas ainda não havia garantias. Lucas mal teve tempo para processar tudo o que Pedro havia revelado. O clima no auditório estava tão carregado que parecia sufocante. Mark, no chão, continuava se contorcendo e gritando.
e algo dentro de Lucas entrou em colapso ao ver o amigo nessa condição. Tudo parecia desmoronar ao seu redor. Olhares de condenação, alucinações, medos. Ele queria dar um passo à frente, mas se sentia preso a um chão que se tornava cada vez mais instável. "Lucas, o que você fez?" gritou Clara, sua voz soando como um grito de desespero, quebrando o silêncio tenso. "Isso tudo é culpa sua." A fúria em seus olhos parecia que poderia queimá-lo vivo. "Eu não fiz nada." Lucas gritou de volta, sua voz rouca. Uma onda de raiva e dor o consumia, e um nó se formava em sua garganta. Ele precisava se defender, mas as palavras fritavam na língua. O desespero o envolvia como um manto pesado. Nesse instante, a enfermeira se aproximou rapidamente, gesticulando para que todos se afastassem. "Precisamos de espaço. A ambulância está quase aqui." Sua voz estava tão firme e controlada que fez todos se calarem por um breve momento. Mas mesmo assim, a pressão sobre Lucas não diminuiu, e o que Pedro tinha mencionado sobre a lista permanecia na mente dele, um eco persistente. "Mas é a lista?" Ele conseguiu perguntar, quase sem querer. "O que está acontecendo?" Suas palavras saíram como um sussurro, quase um pedido de ajuda para que alguém iluminasse a escuridão crescente que o cercava. Pedro hesitou, o rosto se contorcendo entre a culpa e a determinação. "Acho que você deveria saber. Algumas coisas estavam acontecendo antes disso tudo. Os desafios eram mais que só uma brincadeira. Eles se tornaram perigosos. E você estava no meio disso, Lucas. Você deveria ter visto." Ele estava prestes a perguntar mais quando ouviu uma batida que ecoou pela sala. A porta se abriu novamente, mas dessa vez não era a enfermeira ou a professora. Era uma aluna, Ana, com um olhar aterrorizado. "Gente, vocês não vão acreditar." O silêncio se instaura enquanto todos olham para Ana, esperando. Tinha um vídeo. Um vídeo do que aconteceu com Mark. Ele postou uma gravação enquanto estava na festa. O murmúrio começou novamente, mas agora com um tom de indignação, confusão. O que estava acontecendo? Lucas sentiu o coração disparar. Marco havia postado um vídeo? No que isso ia levar? Mas o que tem no vídeo? Lucas perguntou, agora sem fôlego. Ana hesitou, então explicou, suas palavras rápidas e apressadas. Ele estava lá, e aqueles desafios, eles eram ridículos. Ele e Rafa discutindo, e Mark parecia tão fragilizado. Com um golpe na barriga, Lucas sentiu seu mundo desabar. O que mais Mark havia feito? O que mais ele tinha escondido? Aquela sensação de crise se intensificou quando Ana, com lágrimas nos olhos, continuou. Ele não estava só. Tem outro nome na gravação, o nome de Pedro. O impacto da revelação foi um soco no estômago de Lucas. Ele olhou para Pedro, que agora estava pálido como um fantasma. Pedro, você estava lá? Você fazia parte disso? Sua voz era mais um grito de dor do que uma pergunta. Um olhar de terror cruzou o rosto de Pedro, embora ele tentasse se firmar. Não, Lucas, não. Eu só estava tentando ajudar. Era algo que eu nunca pensei que chegaria a isso. As palavras dele estavam todas trêmulas, e uma parte de Lucas começou a duvidar de tudo. E então, sem aviso, algo mais chocante ocorreu. O grupo de alunos que estava em volta se tornou um mar de vozes agitadas. Se a gravação sair, estamos todos ferrados, gritou um, enquanto o outro acrescentou. E se a escola descobrir? Todo mundo vai ter que responder. O calor das acusações pairou no ar. Lucas olhou para Mark, que respirava com dificuldade. A urgência agora se transformou em pânico. Não, precisamos fazer algo. Mas antes que pudesse terminar o pensamento, a porta do auditório se abriu mais uma vez para revelar um grupo de professores e a direção da escola. O diretor, com um olhar severo, entrou como se fosse um juiz em um tribunal. O que está acontecendo aqui? Vocês estão em uma situação extremamente séria. Sua voz ressoou pelo ambiente. O caos começou a se desdobrar, os olhares se alternando entre Mark, que lutava para permanecer consciente, e Pedro, que agora parecia completamente gasto. Mas entre toda a agitação, uma frase de Ana penetrou a mente de Lucas com uma força devastadora. Como o nome de Pedro apareceria em um vídeo de Mark? O que mais estava escondido?
E ao mesmo tempo em que a verdade começava a emergir, uma nova sombra se formava nos contornos da compreensão. Um medo gelado se instalou em seu peito. O que mais poderia vir a seguir? Lucas estava paralisado. O olhar da professora, sério e cheio de preocupação, pesava sobre ele como em manto escuro. Todos vocês precisam se acalmar, ela gritou, gesticulando para os alunos se afastarem de Mark. Mas a sala estava em um tumulto, cada palavra ecoando como trovão. Isso é culpa dele. Ele fez parte. Alguns alunos começaram a apontar para Lucas, e a tensão aumentava a cada instante. Eu não fiz nada, Lucas tentou protestar, mas sua voz se perdeu entre as acusações. Ele viu Pedro, com o rosto agora pálido, as mãos tremendo ao lado. Você estava lá, você sabia do que estava acontecendo. O desespero inundava a sala, e logo as murmurações se tornaram gritos. O clima era denso, e cada olhar era uma faca cravada em seu peito. O que mais estava escondido? E a frustração começou a tomar conta de Lucas. Era só para ser uma amizade. Eu só queria tocar piano. Eu nunca quis que isso acontecesse. Lucas, você não entende. Clara entrou na conversa com firmeza. Mark estava preso nesse jogo, e você nunca o ajudou. Aquelas palavras penetraram fundo. Uma avalanche de emoções começou a sufocá-lo. Ele se lembrou das risadas, das brincadeiras e de como sempre estava na sombra, esperando ser aceito. Eu não sabia. Lucas finalmente gritou, a voz embargada. Como eu poderia saber que algo tão cruel estava acontecendo? O dirigente da escola levantou a voz, interrompendo o tumulto. Precisamos que todos se retirem. E você, Lucas, venha comigo. O coração de Lucas disparou. Ele sabia que a conversa com o diretor seria difícil, mas nada comparado ao que estava prestes a encarar. Pedro, Clara e todos os outros olhares seguiam Lucas enquanto ele caminhava para fora do auditório. Ele podia ouvir as murmurações, o eco do julgamento. Ele é culpado. Ele deveria ter feito algo. Mais à frente, uma nova cena se desenrolava. Mark, ainda no chão, parou de se mexer. O desespero tomou conta de Lucas. Não, não agora. Ele se virou, o peito apertado, e gritava por ajuda novamente. Mark! A enfermeira corria, e todos na sala estavam em um frenesi. Lucas sentiu tudo escorregar de suas mãos, como areia. O que aconteceria a seguir? Ele se lembrava de todas as memórias, de como ele só queria que a sua música, o seu piano, pudesse fazer uma diferença. Ele precisa de você, Clara gritou, apontando. Aquilo era um golpe devastador. Lucas precisava enfrentar não só o terror daquela situação, mas a verdade sobre si mesmo, sobre as escolhas que fez e o impacto que tinha nos outros. Eu só queria ser aceito. Eu só queria que a música me ajudasse. Ele não sabia mais o que pensar. E em um momento, enquanto os olhares ainda pesavam sobre ele como nuvens escuras, algo mudou. Uma conexão, um impulso coletivo. As pessoas ao seu redor começaram a perceber a gravidade de tudo. O silêncio se instalou ao redor de Mark. E nessa quietude, um clamor interno surgiu dentro de Lucas. Nós precisamos nos unir. Essa não pode ser a maneira que terminamos. E enquanto a ambulância se aproximava, uma nova determinação tomou conta dele. Vão ajudar, Lucas disse. A voz agora clara. Todos nós temos uma parte nisso. Podemos mudar. Não é tarde demais. Ele olhou em volta, encontrando olhares confusos e surpresos. A verdade estava ali, crua e exposta, e de alguma forma, o que parecia uma queda poderia se transformar em renascimento. Enquanto a saúde de Mark ainda dependia de um fio, e a verdade das revelações pairava no ar, o tempo parecia estar se estendendo. E em meio a isso, Lucas percebeu que a música ainda tinha um papel. Não era sobre a perfeição, mas sobre conexão, sobre se apoiar mutuamente. E com esse novo entendimento, ele virou-se para todos. De agora em diante, não faremos mais parte disso. Vamos ajudar uns aos outros. Essa é a única saída. O fervor na voz de Lucas ecoou e, um por um,
alunos começaram a se unir, compreendendo que estavam diante de uma oportunidade de transformar a dor em algo positivo. Ao fundo, a sirene da ambulância aumentou, como um sinal de esperança. Não era o fim, mas um símbolo de que tudo poderia sim se recuperar. E enquanto Mark ia para o hospital, a decisão de esquerda naquele auditório seria crucial. A música poderia ainda tocar, uma nova melodia, uma nova história. Era apenas o começo. E sobre o que veio a seguir? Quem realmente era amigo? Quais escolhas eles fariam daqui para frente? E agora você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e permitir que mais pessoas conheçam essa história. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Este é o momento para demonstrar seu apoio e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. Only true fans understand the importance of supporting this channel with these actions.